E aí, pessoal, bem-vindos ao último encontro aí da Semana Especial da Gestão 3.0. Já aviso que vai ter link pra caramba aqui para vocês depois acessarem. Eu vou jogando aqui no chat, vai ter os QR Codes, mas depois, por e-mail, eu vou mandar a listinha, tá? Se vocês quiserem ir pegando enquanto eu mando aqui, tranquilo. Mas se não, hoje ou no mais tardar amanhã cedo, eu vou mandar um e-mail e vai ter todos esses links, tudo para vocês, tá bom? Para vocês não precisarem se preocupar. Mas eu pediria para quem quiser já entrar no Mentimeter, como vocês já estão aqui segunda e terça, já sabem o esquema, né? Eu não sabia hoje se ia ser Mentimeter, mas no fim eu achei que valeria a pena. Tá? Então, como vocês sabem, a gente está na semana especial da Gestão 3.0. Segunda-feira teve um encontro da introdução, né? A gente falou de o que é o management, os pilares lá, as visões da gestão, foi bastante bacana. Depois, no dia 6, na terça, foi o replay do Caipira. Ontem, na verdade, que eu entrei, né? Foi uma palestra que eu fiz lá no Caipira Ágil, que foi aqui em Campinas, e foi bem bacana. A gente viu principalmente a parte de, como é que chama? De motivação e de delegar, né? De empoderar as equipes. E hoje eu vou falar sobre a questão do líder colaborativo, que eu comentei com vocês que tem muito a ver com o e-book que eu escrevi, né? Na verdade, um tempo atrás eu escrevi um artigo para o site do Management 3.0, só que era em inglês, então por muito tempo ele foi sendo divulgado, teve bastante acesso, mas para quem está no Brasil ficou um pouco ruim, né? Porque ele está só em inglês. Aí a gente fez a tradução e já transformou num e-book. E na sexta, agora, isso aqui não era previsto, mas depois eu resolvi encaminhar, a gente vai fazer um almoço e aprenda especial para encerrar essa semana da gestão 3.0. Então, vai falar sobre o pensamento complexo, que é um tema que eu já tratei na segunda. Eu sempre falo disso, mas hoje também eu vou falar um pouquinho mais, mas para quem quiser realmente conhecer, sexta-feira, na hora do almoço, a gente vai ter esse encontro, tá bom? Mas vamos lá falar do líder colaborativo. Esse aqui é o e-book que eu falei, é como ficou a capa dele. Então, toda essa palestra foi inspirado nele. Então, na verdade, eu peguei os elementos do e-book, trouxe aqui de uma forma resumida, mas, claro, agora juntos a gente pode comentar e fazer perguntas e ser um pouco mais, né, para vocês entenderem como eu cheguei nesse e-book. Como sempre, pessoal, aqui embaixo, ó, vocês têm um botãozinho para fazer perguntas. Se tiver qualquer pergunta que dê para esperar até o final, coloca aqui, porque daí no fim eu abro para respondê-las. Aí é bom que a gente otimize o tempo aí. Quem está com pressa, quem tem que curtir seu feriado, fica à vontade para sair. E quem quiser ver as respostas, a gente abre no final, tá bom? Vou deixar aqui os dois links, né? Então, quem quiser baixar o e-book, imagino que todos vocês já vão até ter baixado, se não, está aqui o link. E o link do artigo, né? Quem quiser ver, ele está lá no blog do Management 3.0, no site oficial, mas é a versão em inglês, a versão original, tá? Mas podem gravar aqui. E como eu falei, só para relembrar, eu vou mandar muitos links hoje, mas depois também eu coloco tudo no e-mail que eu vou mandar para vocês, com as gravações e tudo que rolou aí ao longo da semana, tá? Mas quem é curioso, já quer ir vendo, eu vou passando os links para vocês, tá bom? Então, vamos lá, né? Aqui as instruções do Mentimeter mais uma vez. Quem puder entrar, vai ter uma parte aqui que a gente vai ter uma boa interação, eu vou precisar de vocês, mas claro que quando chegar lá, vai aparecer a instrução novamente, aí vocês podem acessar. Mas quem já estiver chegando, dá aí o joinha, ó, tem um joinha, quero ver mais joinhas aí, só para eu saber que está todo mundo comigo. 6, 5, 6 joinhas, muito bom. Muito bom, 7 joinhas, acho que dá para começar hoje. Eu já até estava prevendo que a gente ia ter um público um pouco menor, né? Afinal de contas, amanhã é feriado, mas eu com viagem, com tudo, me perdi no tempo, não me toquei disso. Mas quem não puder estar aqui depois, quem sabe aproveita até o feriado para ver a gravação, né? Então, eu sou o Thiago Brant, facilitador do Management. Eu comentei, né, ontem e durante esses encontros sobre o Raise Motivation Profile, né? Eu fiz também, na verdade, foi motivado pela Agile People, mas eu fiz a formação do Raise Motivation Profile. Então, hoje no Brasil, na verdade, tem mais uma pessoa que trabalha com isso, mas só eu que realmente aplico e faço o teste, tá? É bem bacana, quem tiver curiosidade pode conhecer. O meu personal maps, eu acho que eu falei na segunda sobre
o meu setup aqui, depois falei dos cachorrinhos. Eu faço parte, né, do time dos representantes, essa ilustração que tem aqui em cima. Deixa eu ver uma coisa interessante aqui que eu tenho falado. Os valores, eu geralmente deixava bem pequenininho aqui. Deixa eu ver se ele tem um zoom. Ah, ele não vai fazer zoom. Mas eu colocava muito como profissionalismo um valor que, para mim, é muito importante, porque é uma palavra que traduz muitas outras coisas. E aí eu achei essa imagem que eu achei bem legal, e ela coloca, tá vendo? Honestidade, espírito empreendedor, qualidade e responsabilidade. Eu achei essa imagem procurando por profissionalismo e também acho que tem tudo a ver, né? Eu sou muito aí, até eu estava hoje logo às 7h30 da manhã, eu já tive consulta do meu psicólogo e estava conversando exatamente disso, né? Do fato de eu querer fazer tudo correto, tal, mas isso também aparece muito aqui na Agilers, na minha empresa, e aparece no Movie Motivators como honra, né? Honra, quem viu, quem estava comigo ontem, é um dos que está top 2 lá. Vou deixar o convite de novo para quem ainda não fez, seguir a página do Management 3.0 Brasil. Hoje a gente teve uma reunião, né, a gente chama de comunidade de práticas, que a gente faz com os facilitadores de management aqui no Brasil. E a gente estava discutindo até sobre o que é ser um representante, né? Eu e a Fabi comentamos nossa experiência. Hoje, no finalzinho, eu vou comentar um pouquinho sobre essa questão de ser facilitador, para quem tiver interesse, mas sigam de qualquer forma, que foi o primeiro papel aí que a gente teve de começar a trazer e deixar tudo cada vez mais acessível aqui no Brasil. Mas está com vagas abertas, né? Por isso que a gente tem falado bastante sobre isso. Mas vamos lá, né? No e-book, quem já leu, vocês vão ver que eu abro ele com uma definição que eu achei bem legal. Até só um segundo. A garganta reclamou aqui. Esse Alex Samura, eu confesso que eu fui atrás para saber melhor sobre ele, mas esse foi uma citação que eu peguei num post no blog do Slack, tá? Então, achei bem legal. Ele fala o quê? A liderança colaborativa de equipes é uma prática de gestão que visa trazer gerentes, executivos e funcionários para fora dos seus silos, né, das suas ilhas de atuação, para trabalharem juntos. Então, é aproximar aí a gestão das equipes e das pessoas para ter mais colaboração. E nos locais de trabalhos colaborativos, a informação é compartilhada organicamente e todo mundo acaba assumindo a responsabilidade pelo todo, né? Não fica aquela coisa do se der certo, o gerente sai na foto, se der errado, ele culpa todo mundo, né? O resultado, ele é coletivo, ele é do grupo. E ele ainda fala que ela se situa em contraste com os modelos tradicionais, que geralmente vêm de cima para baixo, e um pequeno grupo de executivos controla o fluxo de informações, né? Decidem o que as pessoas podem ou não podem acessar, o que eles veem ou não veem, né? A liderança colaborativa, ela trabalha muito com transparência, com acesso à informação, para que todo mundo tenha autonomia, né? Até pouco do que a gente falou na terça, na segunda, vai culminar na ideia da liderança colaborativa. Tanto que no e-book eu consolidei falando como usar o Management 3.0 para ser um líder mais colaborativo. E essa frase foi minha, né? Eu coloquei que acredito que a liderança colaborativa torna as equipes mais criativas, adaptáveis e capazes. Estas características de equipe estão se tornando cada vez mais necessárias para lidar com os desafios complexos e modernos de hoje em dia. Então, quando a gente tem uma equipe que acessa a informação, tem noção da estratégia, isso torna muito mais fácil que surjam novas ideias, saiam coisas criativas e contornos importantes. Na terça-feira dessa semana, eu tive uma reunião, eu participo, né, do time do Anfix, a gente tem reuniões e encontros, foi na terça-feira, a gente foi falar sobre estratégia. Simplesmente ele colocou toda a galera ali, o time todo e a gente que somos as joint ventures, e abriu lá e a gente discutiu abertamente. Então, agora eu estou com a cabeça borbulhando e com certeza eu vou poder contribuir. Com certeza ele vai seguir caminhos mais criativos, porque a gente envolve as pessoas, a gente dá as informações para que todo mundo possa emergir, né? Então, isso que é importante da liderança colaborativa. E agora eu vou fazer um pequeno teste. Vocês vão ver que essa apresentação foi simples, tá? Eu não me preocupei em fazer uma big apresentação, me preocupei mais com o conteúdo aqui, mas eu vou fazer um pequeno teste. Esse teste está lá no e-book. Como que vocês vão fazer, né? Vocês vão ter que acessar o Mentimeter
E para cada uma dessas afirmações, todas elas começam com você, tá vendo? Você assume seus erros e demonstra vulnerabilidade, tipo, fala que está errado, que não sabe, que não é o expert. Então, vocês vão colocar na escala aqui de 0 a 10, o que se você tem tudo a ver com isso, é 100% toda hora, ou se você não tem nada a ver com isso, você vai escolher algo aí entre esses 10, tá bom? Eu vou colocar aqui o Mentimeter, fica tranquila, Érica, daí todo mundo pode participar. É esse aqui. O primeiro link para quem for pelo desktop e o próximo link para quem quiser acessar pelas informações aí. Tem até uma opção, deixa eu ver se ela aparece aqui. Que eu disse, aqui, ó. Tá vendo? Ó, dá para fazer aparecer o QR Code, quem preferir. Ó, a gente está num grupo aí de líderes bem colaborativos, apesar de que, tá vendo? Eu gostei que ele agora tem essa linha que mostra a média, mas também, ó, ele mostra aqui como que está a variação das respostas. Eu adoro essa ferramenta do Mentimeter, da gente dar nota, né? Eu sempre usei ela para fazer nossa avaliação de curso. Já faz muito tempo que eu abandonei, mas eu gostava muito. Legal, a gente está numa nota boa aí, apesar de que tem, tá vendo, pontos aqui, algumas pessoas que podem desenvolver mais, mas é um time que... E é legal porque, no fim, isso que é legal, mas ao mesmo tempo é curioso, porque com certeza vocês estão aqui por algum motivo e com certeza vocês conectam com o meu jeito de pensar. Então, é esperado que vocês já sejam líderes diferenciados. É legal, porque a gente está junto nessa, mas o ruim é que seria legal que o pessoal que está aqui embaixo também viesse, né, para poder aprender e estar junto com a gente. Mas um dia a gente chega lá. Tem mais alguns aqui, vamos ver esses aqui, ó. Vocês são transparentes na informação para ela estar disponível, dá feedback constante, se interessa e pergunta sobre a vida das pessoas além do trabalho, dá direções claras para as pessoas, reconhece as conquistas da equipe. Coloquem aí de novo do 0 a 10 aí, se você, o quanto você está alinhado aí a esses fatores. Aí. Agora já está mais desafiador, hein? A tela anterior era mais fácil. Isso aqui foi legal, que quando eles... Esse processo é até legal, eu vou até escrever um artigo agora sobre como o RH pode participar da transformação, tudo, e o pessoal do management solicita, né? Daí a gente se candidata e a gente recebe um briefing. E aí o pessoal de marketing falou, Thiago, é legal colocar um quiz, alguma coisa, por isso que saiu essas perguntas, mas é interessante para a gente olhar o que é bacana ver. Feedback, eu vou falar um pouquinho disso e a gente vai ter uma coisa muito interessante para vocês. Se interessar pela vida das pessoas, vocês viram que o personal Maps, que eu falei na segunda, o Moving Motivators ontem, tudo isso é uma forma de você ir conhecendo mais a fundo as pessoas. Dar direções e expectativas claras, vou falar um pouquinho sobre isso também. Reconhecer as conquistas, eu até anotei, olha que interessante, isso saiu da minha consulta hoje de manhã, para eu olhar mais para o que foi completado, né? Eu fico muito focado no que faltou, no que deu errado, mas eu vou fazer um exercício agora nesse próximo mês de olhar mais para o que foi feito, do que foi concluído, para poder celebrar mais, né? Isso muitas vezes é importante. Mas vamos lá. Como que a gente desenvolve a liderança colaborativa com ferramentas e práticas do Management 3.0? Então, como eu falei, é um extrato ali do e-book, mas agora comigo falando, e vocês têm a oportunidade, joga no chat ou então coloca aqui qualquer pergunta que vocês tiverem, que no finalzinho eu vou responder, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, né, eu coloco, vocês vão, quem leu o e-book ou for ler, está lá, né? Primeiro de tudo, desenvolver a liderança colaborativa, entendendo sobre complexidade e as bases da agilidade. Inclusive, isso foi o motivador que eu tive para fazer o almoço dessa sexta-feira. E tem outra coisa, deixa até eu pegar aqui. Eu separei milhões de links, mas justo esse eu esqueci. Mais uma vez, teve um artigo, né, desses montes aí que tem no blog do Management, mas dessa vez foi um outro facilitador, não fui eu, que falou sobre por que o Management 3.0 é essencial para Agile Coaches. E aí o pessoal me pediu a minha opinião, né, o que eu acho que é uma peça-chave. E eu comentei exatamente
sobre a questão do pensamento complexo. Deixa eu pegar aqui, que é rapidinho, mas eu já devia ter separado aqui. Cadê? Só falta eu ter perdido. Já faz um tempo que... Nossa, mas não foi tão antigo aqui esse artigo. Eu lembro que era perto do meu... Aqui, ó. Por que o Management 3.0 é essencial para Agile Coaches? É legal a leitura, tá aqui o artigo. Ela foi de um facilitador, que é quem? O Pedro Serrano. E eu escrevi para eles, nesse artigo, que exatamente pelo Management 3.0 trazer essa perspectiva do pensamento complexo, é legal entender isso para que a gente entenda muito do que a gente faz no mundo ágil, né? O próprio Scrum, o Design Thinking, todas essas ferramentas aí que a gente usa para criatividade e inovação, tem suas perninhas aqui no pensamento complexo. É um módulo do Foundation Workshop que é bem delicado, tem até facilitadores que têm dificuldade em passar o exercício, né, de bônus, tal, tem pessoas até que nem fazem, mas eu faço questão de fazer porque é importante conhecer essa parte, porque dá para a gente entender muitas outras vertentes aí da agilidade. E o pensamento complexo, que é o que eu vou tratar na sexta no almoço, são as 8 diretrizes do pensamento complexo e o que significa isso aqui. Por exemplo, assumir a subjetividade com a evolução é uma coisa muito presente no design thinking, né? Esse usar a perspectiva, diversidade de perspectivas, tem tudo a ver com essa questão de equipes multidisciplinares. Encurtar os ciclos de feedback, o Scrum faz isso através dos sprints, né? Então, tudo aqui são coisas que são raízes para muito do que a gente faz no mundo ágil. Não vou entrar no detalhe do detalhe, a ideia é a gente se encontrar nesse sexta, no almoço, exatamente para tratar isso. Na verdade, eu vou me desafiar nessa sexta-feira, porque existe um jogo, chama o Jogo do Pensamento Complexo, que é esse que está aqui, e eu nunca fiz ele, né? Eu já baixei, já li, falei, eu vou tentar um dia, só assim, dessa vez eu vou jogar, né? Então, esse é o Mostre e Aprenda dessa sexta-feira. Eu vou falar sobre o pensamento complexo, sobre o insight que eu tive sexta-feira, né, de um slide que o Jürgen apresentou na palestra dele, e vamos jogar junto o jogo do pensamento complexo, tá? Então, quem quiser participar de tudo isso, sexta-feira, na hora do almoço, esse aqui é o link do Meetup. Não, esse é outro, tá, Zaine? Porque a gente faz os encontros pelo Meetup. Mas eu vou fazer o seguinte para facilitar. A gente tem um grupo, quem não quiser, não for cadastrado no Meetup e tiver qualquer dificuldade, a gente tem um grupo no WhatsApp do nosso co-learning e a gente sempre divulga por lá, tá? Então, quem tiver preferência, deixa eu passar o link aqui, vocês entram no grupo do WhatsApp, que a gente sempre coloca os avisos e o link do Zoom. Ele é feito no Zoom também, mas vai ser um encontro extra, tá? A semana lá que está no Simpla termina hoje mesmo, tá bom? Mas acompanhem que vale a pena. A gente vai ter essa sexta esse meu, mas na semana que vem o Gui vai tocar o almoço e ele vai falar de um tema aí do Safe, vai ter um convidado especial. Então é legal acompanhar que sempre rola muita coisa boa. E segundo ponto, né? Desenvolver a liderança aprendendo sobre motivação humana. Isso aqui já falei muito ontem, então quem estava aqui já viu, né? O Octalysis e tudo aquilo que eu falei do Raise Motivation, Big Five, várias ferramentas aí, mas quem não estava, depois eu vou colocar o link da gravação, mas eu trouxe aqui, e dessa vez eu trouxe a colinha, tá vendo? Para a gente ver o Champ Frogs, inclusive escrevi errado, olha só, mas teve a pergunta na segunda-feira, né? Ah, Thiago, por que tem um sapinho no Champ Frogs? E está aí, né, que é exatamente o Frogs que forma a palavra sapo. Vamos ver se ele vai atualizar. Atualizou. E é isso, né? Curiosidade, aceitação, poder, relação, objetivo, honra, maestria, liberdade, ordem e status, né? Que foi o que o Jürgen condensou e que é importante. Todos nós temos esses motivadores em algum grau. O que muda é isso, o quanto a gente prioriza eles. Eu, por exemplo, estava comentando que honra é um dos meus primeiros, está em segundo lugar, na verdade. Ele só perde para, cadê? Objetivo, que na verdade o objetivo aqui, a gente faz muita confusão, até teve uma turma recente
que o pessoal sugeriu rever a tradução. E se vocês forem ver por aí, vocês podem encontrar também como meta. É comum aparecer meta e é comum aparecer objetivo. Mas, na verdade, tem a ver com propósito. Né? Então, aqui no Brasil, a gente separa muito bem o que é propósito do que é meta-objetivo. Mas lá fora é comum a gente falar que o nosso propósito é o nosso objetivo. Tá? Mas aqui no Moving Motivators é sobre propósito. Lá no RMP, eu acho que eu comentei ontem, né? Ele chama de idealismo. Então, o idealismo é o que vem aqui e se transforma em propósito no Moving Motivators. E o Daniel Pink, que eu mostrei para vocês o livro dele, ele fala de propósito e maestria, né? Propósito, maestria e liberdade. Então, o Sean Frogs também é baseado no livro do Daniel Pink. Tá? Então, tudo isso foi usado aqui. E quem quiser ver o que rolou ontem, aqui está a gravação. Tá? A gente colocou no YouTube, então está disponível para vocês. Assistam lá quando tiver um tempinho. Como eu comentei, gente, amanhã eu vou mandar todos os links para vocês, tá? Fiquem tranquilos, mas quem quiser já ir anotando, a gravação de ontem está disponível, ok? Terceiro ponto, desenvolver liderança colaborativa praticando autonomia. E aqui tem muito a ver sobre os motivos, a delegação, que a gente também falou ontem. Então, ontem foi um encontro extremamente importante sobre essa ideia do líder colaborador. E essa foto, essa imagem, para quem já viu o workshop, é a moça que simboliza o anarquista, né? Que é aquele que é liberdade total, façam o que vocês acreditam, que é o nível 6 e 7 lá que eu comentei ontem, mas a gente tem do outro lado o ditador, né? Mas é legal a gente encontrar, como eu comentei, a medida certa ali entre o ditador. Tem algumas coisas que a gente vai ter que ser ditador, vai ter que ser top-down, isso não tem como evitar. Inclusive, o início do Management 3.0, ele fala lá, né? Na segunda-feira eu comentei, o comando e controle surgiu lá do Management 1.0, mas a gente não está dizendo também que é errado o comando e controle. A gente só tem que saber o momento em que é preciso dar ordens e o momento em que a gente precisa dar liberdade. Tá? Isso foi muito também falado no encontro de ontem e explorado na segunda-feira também. E aqui estão os 7 níveis de delegação para vocês reverem, né, e relembrarem, mas eu comentei, né, que é comum acontecer discussões super fortes aqui, e eu acho interessantíssimo, porque é um tipo de dinâmica que a gente explora, aprofunda, fala sobre coisas que às vezes são difíceis de falar, mas é importante, é um processo que traz parceria, traz transparência, traz alinhamento, às vezes pode trazer um desconforto ali, mas é legal a gente perceber, porque quando gera, né, eu tive uma situação clássica que gerou um mal-estar assim, que ficou aquela tensão na sala. Mas o que eu acho interessante dessa situação, apesar de ter sido talvez problemática, né, a situação, mas foi legal porque aquela sensação que ficou no ar ali na sala era uma sensação que já estava dentro de todo mundo. Então, pelo menos naquele momento foi legal para a gente sentir que o quê? Existe isso daqui aqui nessa equipe. E se a gente não olhar, não adianta a gente querer, né? Eu fui chamado para trabalhar com essa equipe, eu fiquei, acho que, trabalhando uns 7, 8 meses com eles, exatamente para gerar mais autonomia. Né? Então, foi muito importante porque eles queriam exatamente ter autonomia, mas existia um boi ali, um elefante na sala muito grande. E o Delegation Poker ajudou a gente a explorar isso. E aqui teve um almoço, né? Para quem ainda não conhece os nossos almoços, eu já mandei o link para vocês, mas a gente fez foi sobre o Delegation Poker. E esse, em particular, foi legal, porque rolou uma discussão muito boa. Eu fiz com a galera, né? Acho que eu peguei alguém do grupo, a gente discutiu tal. Foi muito interessante, vale a pena assistir esse vídeo. E até convido já vocês a aproveitarem quando entrar nesse link, já assinar ali o canal da Atlas, tá? Esse vídeo e os outros que eu estou comentando estão todos lá no nosso canal. Então, compensa assinar lá, ativar os avisos para vocês saberem de tudo que a gente está colocando, tá? Vale a pena, que tem rolado coisas sensacionais e está tudo lá registradinho, legal? Quem quiser se aprofundar e saber um pouco mais, esse almoço aí foi uma aulona de Delegation Poker. E um outro ponto que eu, né, quando eu estava escrevendo o artigo e o blog e o e-book, eu fiquei pensando, né, o que tem no management que ajuda? E OKR, para mim, é uma coisa que
é sensacional para a gente criar um ambiente colaborativo. Na verdade, eu trabalho com OKR, acho que a gente está no 3º ano aqui na Agilers, e vou dizer para vocês, gente, que até hoje ainda sofremos, tá? Mas o processo da gente trabalhar eles é muito bacana, porque todo o time vai crescendo, vai aprendendo, vai participando da estratégia. Então, usar o OKR, claro, da forma que deveria, né? Não como a maioria faz por aí, de qualquer jeito, mas é muito bacana. É desafiador, não é fácil, tá? O OKR não é. É simples, mas não é algo fácil de se aplicar. Mas quando bem usado, vejo resultados bem magníficos aqui com os OKRs. E eu trouxe aqui, porque o Management tem um módulo, tá? Esse módulo do OKRs, ele não faz parte do Foundation, que é o workshop tradicional aí do Management. Ele é um módulo adicional. E além de falar de OKR, ele fala das 12 regras paramétricas, que eu acho um tema sensacional, né? E ele, às vezes, passa meio rápido ali nesse módulo, mas cada uma delas é muito importante para a gente olhar a fundo, se aprofundar. Tanto que uma vez eu estava olhando isso e falei, gente, precisamos se aprofundar mais nas 12 regras paramétricas. E aí eu fiz e criei uma masterclass só para falar de OKRs e das 12 regras, né? Isso aqui acho que rolou em abril, se não me engano, mas agora, como eu estava preparando esse material, eu falei, quer saber, eu vou fazer uma segunda turma, tá? Então, quem tiver interesse em se aprofundar, ela é mais específica sobre OKR, é ideal para quem já conhece o management, mas não é um requisito forte, mas eu vou fazer agora em julho uma segunda edição. Inclusive, eu fiz, era 2h30, mas foi tão pauleira, tão corrido, que aí agora eu já marquei a próxima com 2 sessões de 2h30, porque daí vai ser mais calmo, porque eu gosto de passar pelas 12 regras, né? Então, passar uma por uma e todo mundo ir exercitando junto, entendendo o conceito. Então, eu vou repetir agora em julho. Quem tiver interesse, vai ser esses 2 encontros no início de julho. Pra vocês terem uma ideia, teve uma moça que fez essa turma, nessa primeiro experimento, e ela ficou tão maravilhada, e a empresa dela está aplicando OKRs, eles estão agora indo para o 2º quarter que eles vão usar. E eu, inclusive, o que eu tenho que fazer, talvez hoje saindo daqui ou amanhã no feriado, é uma proposta para eles, porque eles querem um apoio aí para melhorar, revisar como que eles estão fazendo isso. Tá? Então, é bem bacana, é um conteúdo que eu preparei aí eu já tinha um desejo de fazer isso, que se realizou, e agora vai ter a segunda edição, tá bom? E mais um passo importante, desenvolver a liderança melhorando a comunicação, né? Quem já fez o Foundation sabe que lá no módulo 4, né, da visão número 4, que é desenvolver competências, a gente fala sobre comunicação, a gente fala sobre escuta ativa, comunicação não violenta e perguntas poderosas, que inclusive é de onde eu tirei esses balãozinhos aqui. Mas outro tema que não faz parte do Foundation é o Feedback Wrap. Eu sei que tem alguns facilitadores que acabam fazendo, eu não faço, eu prefiro deixar numa coisa à parte, mas o Feedback Wrap é um modelo de feedback do Management 3.0 sensacional. Inclusive, na época que eu falei sobre isso, eu coloquei um texto, né? Falei, gente, não gosto de feedback. E aí alguém até falou, nossa, Thiago, você pôs um título sensacionalista só para atrair cliques. Só que, na verdade, eu quis dizer isso mesmo. Eu sou contra feedback, né? E o Feedback Wrap, se vocês forem aprender ele comigo, vocês vão perceber que, para mim, ele é uma forma de não dar feedback, mas fazer o que a gente tem que fazer, tá? A Liliane perguntou aqui sobre os links. Sim, eu vou mandar um e-mail depois, Liliane, daí eu vou colocar todos eles, tá? Eu estou jogando aqui no chat mais para quem já quer ir vendo, já quer ir deixando aberto e consultando, mas fica tranquilo que todo mundo que está inscrito vai receber esse e-mail com todos os links. E, inclusive, uma outra coisa que eu fiz, e esse aqui foi um evento social, mas que eu resolvi também repetir, e eu também vou fazer ele de forma social, é uma masterclass sobre feedback moderno, né? Então, além do Feedback Wrap, eu trabalho outras ferramentas que não fazem parte dos workshops de Management 3.0 para trabalhar só sobre o tema feedback. Então, quem tiver interesse também em exercitar isso comigo, esse já é um encontro só, se bem que quando eu fiz essa turma foram 2h30 também, ficou um pouquinho corrido, então dessa vez
eu marquei por 3 horas. Vai ser um sábado de manhã, então é gostoso aí uma manhã de sábado para exercitar. Eu achei que ficou bem bacana. Eu trouxe o Improvement Dialogue Cards, que é uma ferramenta que não tem em nenhum workshop, inclusive quase ninguém usa, né? Eu fiz até, olha que engraçado, né? Eu vou estar semana que vem em Florianópolis para falar dos 25 motivadores, né? E ano passado, em Florianópolis, eu fiz uma palestra sobre o... Ah, eu até acho que ela está no YouTube, deixa eu ver aqui. Mas eu falei sobre o Improvement Dialogue Cards. Foi bem bacana, tá? Deixa eu ver se ela está no YouTube. Eu acho que essa palestra foi gravada. Ah, não, eu vou pesquisar, depois eu mando para vocês. Eu não lembro se ela foi gravada porque foi presencial, mas foi bem bacana. E na Masterclass eu vou falar bastante sobre essa ferramenta e o Feedback Wrap, tá? E como a gente combina tudo isso para fazer o que a gente precisa com as pessoas sem dar feedback do jeito que a gente está acostumado, que é o quê? Falar a crítica, que não está certo, que está errado, que precisa melhorar. Quem somos nós para dizer o que a pessoa tem ou não que fazer, né? Isso que eu ensino nessa masterclass aí, para a gente realmente ajudar as pessoas a melhorarem. E, por último, o último passo ali do e-book é desenvolver a liderança sendo humano, né? Então, a gente ser um líder humano é uma coisa importante. Inclusive, eu lembro a foto que eu mostrei lá no primeiro dia, lá da Champagne, que era um ambiente super puxado, super pesado, e a gente tinha que trabalhar muito, mas era uma empresa que a gente se divertia. Tinha até o dia que a gente chamava do não sei o que, Colors, que era uma sexta-feira que todo mundo, a gente escolhia uma cor e todo mundo ia vestido com aquela cor. Então, eu cheguei a comprar camisa, porque eu usava camisa na época, Dia do Amarelo. Comprei uma camisa amarela só para poder ir, e a gente às vezes pegava a lixeira, né, dos recicláveis, o lixo amarelo, e tirava foto com ele. Então, dá para ser divertido. E foi nessa época que eu conheci uma das pessoas que foi uma líder super bacana para mim. Semana que vem na nossa Ag News eu vou soltar um texto falando um pouquinho sobre uma experiência que eu tive, que eu fiquei bem doente e tal, e essa gestora me apoiou muito. E ela é um exemplo de gestora que, gente, ela é um trator, assim, para trabalhar. Daquelas que faz, que resolve, que senta, que acontece, mas na hora que aperta o calo, ela é a pessoa mais humana que eu já conheci, assim. Tanto que a primeira vez que ela... Não foi a primeira vez, mas ela precisou fazer uma demissão complicada lá, até hoje eu não lembro, eu lembro que logo depois ela chamou a gente, ela precisou se abrir e tal, foi uma experiência muito bacana. Então foram as coisas que eu aprendi aí na vida, então a gente tem que ser humano. E aí eu coloco a minha frase, né, que a liderança colaborativa é crucial para que tudo isso aconteça, né? Eu acredito que em um mundo em que todos são felizes no trabalho, e acredito que ser um líder colaborativo ajuda a gente a chegar nisso, tá? Então a missão da Agnes, né? Isso aqui, acredito em um mundo onde todos estão felizes no trabalho, é a nossa visão, né? A Agnes, como empresa, tem uma visão de um mundo em que todos são felizes no trabalho. E o que a gente faz é ajudar a criar essa visão, né? Então, vocês estão aqui porque vocês fazem parte desse nosso propósito, que é preparar as pessoas para criar esse ambiente, né? Para fazer um exército aí de pessoas que querem ambientes melhores para trabalhar. Certo? Deixa eu ver uma coisa aqui, que a gente já está... Hoje era uma coisa mais enxuta, mas acho que tem mais uns pontos aqui. Ah, legal, né? Quem quiser, eu já mandei esse link, mas recuperando aqui, porque uma vez eu também tinha um desejo aí, na verdade eu vi um vídeo de uma outra pessoa falando sobre algumas ferramentas do management, mas eu achei o vídeo, ele foi gravado, acho que no início da pandemia, foi bem caseiro, assim, eu acho que eu falei, nossa, dá para fazer muito melhor. Aí eu falei, eu vou me dar um desafio. E aí eu fiz esse encontro, que foram as práticas do Management 3.0, eu resolvi falar sobre as 38, né? Eu fui lá no site, eu listei, são 38 que estão oficialmente listadas. E aí nessa gravação vocês vão ver, eu falo uma por uma. Aí é legal, claro, eu pus um timer, pus lá no relógio 40 minutos e fui 1 minuto por prática. Então, é rapidinho, quem participou nesse dia, acho que ficou até zonzo, mas é mais para ter uma referência, tá? Tem até um Miro, que eu coloquei todas elas, porque daí fica legal para achar e para ir no lugar. É um Miro, inclusive, que eu quero evoluir para ficar meio como um índice aí de como se localizar no Management 3.0,
mas fica a dica aí para vocês, ó, bastante material para estudar, explorar e aproveitar o feriado, hein? E para relembrar, né, eu coloquei esse link aqui para vocês saberem da agenda de cursos da Atlas. Esse link em específico, ele já filtra só com aquilo que é de Management 3.0. Mas praticamente tudo que a gente abordou esses 3 dias está nesse workshop aqui, que é o Foundation, né? Ou o verde escuro, que é o Agility em HR, que é a versão do Foundation, mas é mais voltada. Espera aí, que está acontecendo alguma coisa estranha. Ah, não, é um gato que deve estar tentando caçar um bichinho. Mas o Foundation, ele tem as 6 visões, a gente explora tudo isso uma a uma, né, para entender toda a visão do Management 3.0, e o Agility em HR é o mesmo, só que ele tem alguns conteúdos adicionais que entram mais na questão de salário, de recompensas, de recrutamento, né? Então, ele tem ferramentas para conectar o Management 3.0 ao mundo do RH. Esse roxinho aqui, alguém perguntou, não sei se foi ontem ou na segunda, mas essas 2 masterclass que eu falei para vocês, a do OKR e a do feedback, é o badge roxinho, porque são 2 workshops que eu criei. Eu peguei um mix ali do conteúdo do management e eu desenvolvi. Então, é um conteúdo extra, um conteúdo personalizado. E as 12 regras para métrica, o feedback wrap, esses módulos que eu comentei que não fazem parte do management, eles estão todos nesses 4 workshops adicionais, né? Então, foi lançado entre outubro do ano passado e abril desse ano, 4 novos workshops de management, né? Um só focado em gestão de mudanças, que é o que fala também sobre métricas e OKR, um focado em liderança de times, né? Como criar times incríveis, um focado em liderança de pessoas, como focar no indivíduo, no propósito. Esse aqui é um legal porque ele tem tudo a ver com significado e propósito, que é um tema que eu gosto bastante. E o co-creation, que é sobre a gente ser um líder criativo e fomentar a ideia da co-criação, e também ele fala do trabalho híbrido e remoto. Né? Para vocês terem uma ideia, o Change Management ele tem um módulo novo, que foi lançado em abril desse ano, que é o Gestão de Mudanças Avançado, e o Co-Creation ele também tem um módulo novo, que é esse Gestão do Trabalho Híbrido, né? Para a gente trabalhar remoto e híbrido. É bem bacana, eu adorei a abordagem do Management 3.0 para isso. Tanto é que tem um grande banco, que está com o desafio aí de ajudar os colaboradores a trabalhar mais no remoto e no híbrido. Eu estou tentando ver se a gente faz essa formação com todos, né? Só o módulo de colaboração remota, mas aqui no Co-Creation tem toda essa parte, é muito bacana. Tudo isso está na nossa agenda, tá? Todos vocês, inclusive, podem usar um cupom que chama Gestão 30. Esse cupom ele funciona em todos os nossos workshops. Então, vocês que estão aqui, acompanharam a semana tudo e estão interessados em fazer, pode ir lá que todos eles vão ter um desconto especial, tá? Mas tudo isso, como eu falei, vai estar no e-mail que eu vou mandar. Aqui, só para vocês saberem, né, o Practitioner, eu sempre comento com ele no final dos workshops, mas é um certificado de prática, que é você fazer as práticas do management, relatar, tem que ser 7 práticas, e aí você pode tirar esse certificado. Ele depende só de você, não precisa fazer curso, não precisa de nada, é só fazer as práticas, escrever um relatório, tem que ser publicado publicamente no LinkedIn, Medium, algum blog, e tem que ser em inglês, né? Por enquanto, mas eu vou tentar mudar isso em breve. Sendo aprovado, você recebe o certificado de prática, tá? Para mim, foi uma coisa que ajudou muito a incorporar tudo isso no meu dia a dia. E o facilitador, que eu já vou falar um pouquinho depois, mas é para você ser como eu, né? Dar treinamentos. Para vocês usarem no dia a dia, é livre, vocês já são aptos a usar. Mas quem quer dar treinamento, capacitar pessoas, é interessante ser o facilitador. E esse aqui embaixo é uma licença adicional de facilitador, que é para dar o Agility em HR, né? Então, quem é facilitador pode ensinar todos esses workshops, exceto esse verde escuro, que precisa de uma licença especial, tá?
Pode falar. É Zaine ou Zaine? Só para não falar. Se bem que é capaz de eu falar errado mesmo assim. É os dois. Eu brinco que se É me os chamar de dois. Sujé, se me chamar de José, eu atendo também, tá tudo Ah, bem. então Cada tá um me bom. chama de um jeito. Uhum. Tiago, eu quis levantar a mão aqui para facilitar a pergunta. O budget de practitioner, ali que tem o budget verdinho, se aplica Uhum. se, por exemplo, eu tiver dado uma palestra na empresa para falar sobre as práticas ou não? Exemplo, Não. dei uma palestra, fiz um treinamento lá com conhecimento da manager e aí coloco o artigo no LinkedIn, se aplica ou não? Tem que ser as práticas mesmo. Não, ele não se aplica a treinamento e workshop e palestra. Ele se aplica a você Tá, aplicar na sua equipe alguma ferramenta e mostrar os resultados. Tipo, o que você legal. aprendeu, o que você faria diferente. Tanto que, quando eu fiz, uma das práticas eu fiz na minha casa. Eu pus um happiness door na parede da cozinha, tal. Depois disso, eles até cortaram, porque agora só se for no ambiente profissional. Então, se você Ah, tá fizer bom. em casa, com a família, com os amigos, no clube, não vale, tem que ser experimentos dentro das equipes no ambiente profissional. Tá? Senão os facilitadores do management todos teriam, né? Porque a gente faz toda hora, mas tem que ser real, vida real mesmo, tá? Mas, claro, pode ser um experimento que deu tudo errado. Inclusive, se você descrever o que deu errado, o que você aprendeu, como você faria diferente, é válido, porque a gente quer exatamente isso, que evolua, que tenha aprendizado. Então, experiências mal sucedidas também são bem-vindas, porque a gente aprende como não fazer, né? É também importante, tá bom? Então, Tá eu bom. também dou todo o apoio, quem precisar, né? Quiser dicas para escrever, como que eu faço, tal, é só me procurar, eu acompanho para ajudar, indico alguém até que ajuda a traduzir, inclusive o artigo, né? Esse de liderança colaborativa. Como que eu, Thiago, faço? Eu escrevo em português, meio em inglês, né? Porque algumas referências eu já pego em inglês. Aí eu traduzo para o inglês, mas aí eu passo. O meu irmão, ele é mega fluente em inglês, então eu passo por ele, porque vocês vão ver que o inglês lá é bem inglês mesmo, né? Não dá para perceber muito os brasileirismos, porque eu prefiro. Então, quem curtir, claro que dá para você fazer só com ferramentas de tradução, mas quem quiser um inglês aí bem quase nativo, eu indico também alguém para ajudar nas traduções, tá bom? E aí, no caso desse liderança e outros, eu tenho que depois traduzir de volta para o português, porque a versão em português eu acabo perdendo. Mas vai lá, Bruno, pode Eu acho que você já perguntar. respondeu a minha questão que eu tinha colocado até ali no Q&A, que era para ver se poderia ser em português ou em inglês mesmo, porque já fiz algumas práticas e tudo mais, mas acho que nesse caso realmente é em inglês mesmo ali, ó, a parte de O fazer artigo e precisa tudo mais. ser submetido em inglês, mas assim, a preocupação deles não é você saber inglês, não é isso que eles estão preocupados. Então, passa lá, tem o Grammarly, tem umas ferramentas que ajudam, você submete. Se tiver erros muito graves de inglês, eles vão te dar o feedback, você tem a oportunidade de corrigir. Mas dificilmente o inglês vai ser um fator que vai te reprovar. Tá? Ah, A legal. ideia não é avaliar a língua, né? Avaliar o experimento mesmo. Tá? Então, não precisa ter preocupação. Só não pode ser, porque às vezes tem umas pessoas que mandam uns textos que são quase incompreensíveis. Aí é Uhum. complicado. Mas para a gente, eu não vejo um grande problema. Tá? Não deixe isso ser uma barreira, porque é facilmente transponível. Tá? Ah, legal. Pô. Submete pelo próprio site, Tiago, da Manager? Sim, sim, deixa eu mostrar para vocês. Eu acho que no próximo link que eu vou mostrar, mas aqui no Management 3.0, até para vocês saberem, e aí já fica a dica, ó, aqui, ó, Games and Tools, é onde vocês vão achar as 38 que eu falei. Inclusive, alguém depois que quiser ter um tempinho contar se ainda são 38 e me avisar, mas acredito que sim, porque foi bem recente, mas são as 38. Aí aqui, ó, tá vendo? Certificado de prática. Aqui ele explica tudo isso, como funciona, tal, quais são as práticas que você pode, e aqui é o formulário que você se aplica. Ó, você já vai falar qual a prática e o link que você tem do seu relatório. As 7, tá vendo? Então você lista, eu fiz Celebration Grid, está aqui o relatório. Eu fiz
feedback RAP, está aqui o relatório. Tá? E é até legal que aqui vocês podem ver o que é permitido. Tá? Se não tiver nessa lista, não é aceito como uma ferramenta válida, tá bom? Inclusive, ó, até o Feedback Lottery, que é uma técnica nova, surgiu esse ano, já está aqui. Então, quem experimentar o Feedback Lottery é incrível, né? Eu ainda não experimentei, mas farei. Inclusive, foi legal, vou até tirar um print, que vai ser meu próximo experimento, fazer um Feedback Lottery, que é bem bacana. O pessoal, o time do Management 3.0, eles já fazem isso, tá bom? E quem quiser aí entrar na jornada, saber, entender o que é ser um facilitador, eu também fiz, já fiz vários encontros ao vivo, mas aí um dia eu peguei a gravação e disponibilizei lá no Simpla Play, e aí vocês conseguem saber, né, o que é, o que significa, quanto custa, quais são os desafios de ser um facilitador do Management 3.0. Tá? Esses aqui, né, que é R$ 25, todos eles são, a renda é revertida para as ONGs que a gente apoia. Então, se você pagar esse valor simbólico, os R$ 25 é destinado aí a causas sociais. Mas, óbvio, eu dou todo o apoio, podem me pingar, me procurar, se precisar de ajuda, suporte aí no meio do caminho. E dentro, né, já virando facilitador, você faz parte da comunidade. Esse encontro que teve hoje, que foi às 6 da tarde, é um encontro para quem já é facilitador, e eu e a Fabiana, a gente está sempre ajudando, dando dicas, ajudando com marketing, com vendas, porque ser um facilitador, no fundo, é um negócio, é um business aí, então não adianta, claro que é legal você ter paixão, amar o Management 3.0 e querer ensinar, mas é importante entender que é um negócio, tem que saber de marketing, de vendas. Hoje, a dúvida lá foi muito sobre pagar fatura internacional, como que entra imposto, o que eu falo para o contador. Então, tem que entender aí de business também, mas é legal, né? É uma coisa que eu, particularmente, acho que vale a pena, mas é interessante saber disso, porque tem muitas pessoas que viram facilitadoras e não conseguem engrenar a coisa, né? Porque ela não tem esse background e é preciso, tá, gente? Claro que você vai desenvolvendo. Eu já estou há 4 anos, né? Então, eu já vou aprendendo. Toda essa semana que eu fiz tem a ver com estratégia, tem a ver com vocês me conhecerem, para vocês, quando resolverem fazer, com certeza vocês vão me procurar. Então, tudo isso são coisas que você tem que fazer. Não é simplesmente, né? Tem gente que joga lá no Simpla, põe no LinkedIn e acha que vai acontecer uma mágica, mas não é bem assim. Mas quando você faz direitinho, o resultado é bem compensador. Eu recomendo e acho que é super válido. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a questão da presença, né? Essa daqui também para eu emitir a notinha para vocês, mas também para participar do sorteio, tá? Eu vou sortear mais uma trilha do TDC. Deixa eu ver aqui, o Rodrigo não está, né? Mas depois eu vou mandar um e-mail para ele para avisar que ele ganhou ontem, e vocês têm a chance também de ganhar. Mas enquanto isso, deixa eu ver que tinha uma pergunta interessante dos OKRs. Alguma dica? É interessante isso. Eu já tive um desafio que foi bem assim, né? O meu gestor falou, o objetivo do próximo quarto é esse. E era exatamente a gente aplicar o OKR na empresa, né? Melhorar o processo de OKR. Aí eu falei assim, legal, a gente já vai fazer isso, então, usando o OKR. Então, a primeira coisa que você tem que perguntar é, sabendo o projeto que vamos atuar, mas que resultado esse projeto quer gerar? Então, é uma pergunta importante para você pegar, porque qual que é a ideia que, quando eu ensino o OKR, o que eu falo? Abandona o seu backlog, né? Esquece projetos, esquece iniciativas e começa pelo porquê. Mas se você já tem a iniciativa, então, primeira pergunta que você pode fazer é essa. Que resultado eu quero com esse projeto? Então, é para você criar uma tela nova de importação automática. Ok. Que resultado a gente espera obter? É melhorar a satisfação do cliente? É mais faturamento? É diminuir o tempo do não sei o quê? Aí você começa a fazer uma engenharia reversa aí para que vire um OKR. Mas é importante, até porque pouco importa se você concluiu ou não o projeto. O importante é se você conseguiu o resultado que você queria. Se era melhorar a satisfação, é isso que você tem que medir.
né? E às vezes você pode descobrir que vai melhorar mais a satisfação com outro projeto do que esse. Mas no seu caso, você já tem um projeto definido, não tem muito o que fazer em alguns cenários, mas pelo menos você já vai exercitando, porque quem sabe no próximo quarter vocês conseguem já fazer diferente. Porque a primeira coisa que você tem que pensar é qual resultado a gente quer gerar. E depois você pensa em quais iniciativas vão fazer esse resultado acontecer, tá bom? Então, é a dica que eu diria. Gostou da engenharia reversa? Mas é isso, né? Porque as empresas têm... Nossa, gente, pensar em OKR é muito difícil, porque você realmente tem que abandonar e desapegar. Mas as pessoas querem fazer um projeto, querem entregar algo. Eu já peguei a ponto de fazer um questionamento que foi assim, eles queriam migrar tudo para a AWS, para a nuvem. Aí eu falei, tá bom, gente, mas por que isso? Ah, porque a gente quer melhorar a vulnerabilidade. Perfeito. Qual que é o problema de vulnerabilidade hoje? Aí ficou aquele cri, cri, cri. Eles nem tinham evidência de que tinha problema de vulnerabilidade. E aí, como que eu vou saber, depois de migrar tudo para a AWS, que melhorou a vulnerabilidade? Não vou saber. Eu só vou saber que eu gastei dinheiro e que o projeto foi concluído. Então, tem que saber por quê. Então, você quer melhorar a vulnerabilidade? Onde está o problema? Está tendo muito ataque? Está tendo muita queda? Está tendo muita fraude? Qual é o indicador de fraude que você tem hoje? Aí você tem o seu baseline, e aí depois você vai ver o que você melhorou realmente. Será que migrar para o AWS realmente melhorou? Pode ser que você descubra que não. Pode ser que você descubra até que piorou. Tá? Mas aí você já começou a entrar no mundo dos OKRs. Beleza? Mas esse aqui foi brinde, hein, gente? Quem quiser se aprofundar nisso, é sobre isso a Masterclass. Tá? A Masterclass vão ser 5 horas com eu ajudando vocês nesse sentido aí, tá? Então, vale bastante a pena. Fica o convite aí para vocês. A grande Jailson, quero vê-lo você lá também, hein, Jailson? Jailson é um parça forte aí. Você está participando? Você está em Recife, não é, Jailson? É sim, que eu fui para Recife e não fui encontrar o Jailson, mas a próxima vez a gente marca. Mas eu vi o David postar esses dias que teve encontro de novo aí, muito bacana. Mas é isso, pessoal. Eu vou colocar aqui, que foi um slide que eu não mostrei nenhuma vez essa semana, mas eu vou mostrar. Depois eu volto lá para quem ainda não conseguiu colocar a presença. Mas é para agradecer, né? Agradecer quem foi guerreiro aí nos 3 dias, ou quem conseguiu ver o que deu, mas depois vai ver as gravações. Fiquem de olho que entre hoje e amanhã eu vou mandar o e-mail com tudo isso para vocês terem acesso, já essa gravação também. E aí a gente se vê aí em outras emoções, encontros, quem sabe no almoço de sexta-feira, que vai ser bacana também, tá bom? E agradecer. Tem mais uns contatos aqui, mas eu vou voltar o Mentimeter só para ficar nessa tela, para vocês conseguirem inserir as informações. Vou parar a gravação